Queridos amigos do Goal Six, que alegria estar com vocês novamente aqui e juntos ouvirmos as orações, participarmos agora da meditação e rever muitos amigos que fizemos aqui. Alguns eu fiz amizade de mais perto, sendo pastor de vocês. Outros eu fui o pastor virtual aqui, cada dia, por 10 anos aqui no nosso grupo de oração, o Go Six. E agora rever vários de vocês e rever novos amigos que estão aqui é uma alegria, é um privilégio. Eu agradeço a Deus por isso. Ultimamente eu tenho visto aqui, e hoje você vê coisas no mundo inteiro, aí pelo aparelhinho que você tem nas mãos, às vezes é o telefone, às vezes é um tablet, às vezes é o seu computador, você alcança pessoas do mundo todo, e pelas mídias sociais você tem notícias de todo mundo. Ultimamente eu tenho percebido que parece assim, né? Aparenta que as lutas estão mais duras, estão mais frequentes, há mais pessoas enfrentando lutas, provações, dores, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Então, eu decidi trazer para vocês aqui hoje alguns minutos de reflexão sobre feridas e cura. Nós, nós somos feridos na nossa luta aqui com a vida nesse mundo. Recebemos feridas de tudo quanto é tipo, né? Nós podemos agrupá-las em feridas físicas, feridas emocionais, feridas espirituais. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês e, quem sabe, deixar com vocês um remédio, um bálsamo. Você sabe que nem todos os remédios curam, mas você sabe que os remédios aliviam nossas, nossas dores, né? Nossos sintomas. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso agora e quero abrir esse momento de meditação com um texto do profeta Jeremias, no capítulo 8, no verso 22. Há uma pergunta ali para a reflexão do povo de Israel, mas que eu vou usar agora aqui para introduzir o tema dessa manhãzinha de segunda-feira. Jeremias 8, 22 diz assim: Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Porque não há cura para as feridas do meu povo. Havia um famoso óleo, bálsamo na região de Gileade, muito conhecido por propriedades medicinais, e pessoas iam buscar esse bálsamo daquela região para aliviar seus sofrimentos físicos. O profeta usa esse fato para perguntar para o povo de Israel: Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Porque o meu povo não consegue ser curado das suas feridas. Nós temos feridas que se apresentam para nós no nosso dia a dia. As feridas físicas. Todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores físicas estão agrupadas aqui. Sempre recebemos a notícia de que alguém adoeceu, alguém descobriu uma enfermidade. Nós estamos sempre preocupados com as nossas questões físicas.
As nossas enfermidades físicas, todas elas, o que fazer com elas? Vocês sabem, os que me conhecem há mais tempo, que eu não tenho aquela posição radical de que quem confia em Deus não deve usar remédios ou não deve procurar médicos. Você sabe que há pessoas de, de diferentes denominações, evangélicas mesmo, aliás, mais essas do que outras, que dizem assim: se você tem fé, você não precisa tomar remédio. Eu acho interessante porque eles dão esse conselho para os outros. Falam isso para os outros, mas não, quando se aplica a si mesmo, aí elas correm atrás de um médico, correm atrás de um remédio. Mas o que fazer com nossas enfermidades físicas, com nossas dores, com nossas doenças, falando assim de maneira bem clara? O que fazer com elas? Na Bíblia há alguns exemplos de pessoas que estiveram ou continuaram enfermos. Pessoas enfermas. Naamã foi curado da lepra. Ele tinha uma das piores doenças naquela época, porque não havia cura. Era uma doença que progredia constantemente até o final da vida da pessoa. Mas ele foi curado da lepra ao buscar o profeta de Deus. E E o profeta disse para ele: vá ao Rio Jordão, mergulhe 7 vezes para você ser curado. Ele relutou a princípio, mas foi, e ele saiu do rio curado. Um milagre. Ezequias, ele já aparece com uma enfermidade e o profeta vai falar com ele. Deus manda o profeta falar para ele: Ezequias, você vai morrer dessa enfermidade. E a reação dele é a reação da maioria de nós, né? Fica desesperado, triste, acabado emocionalmente. E ele chora e implora a Deus, e ele ora a Deus com uma intensidade de tal tamanho que Deus diz para o profeta: volta lá, fala com Ezequias, diz para ele que eu vou dar mais alguns anos de vida para ele, mas leva um remédio. Diga para ele passar uma pasta de figos no lugar da sua enfermidade. Eu aproveito aqui e faço mais uma observação. Pasta de figos não é remédio para qualquer doença. Ali, naquele momento da história de Ezequias, foi essa recomendação que Deus fez. Eu também já soube de pessoas que, por causa dessa história, acabou usando pasta de figos aí, nem sabia como fazia, né, também. Que o figo que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, não é o mesmo figo daquela região lá do rei Ezequias. Cuidado com a maneira até alegórica, muitas vezes, algumas vezes excessivamente literal, que nós aplicamos às histórias bíblicas. O fato é que Ezequias foi curado e foi usado um remédio nessa ocasião. Temos as pessoas que Jesus curou, o leproso, Jesus curou tocando nele, os 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus, lembra? O cego de Jericó, o aleijado do templo, a mulher que tocou as vestes de Jesus e outros tantos exemplos. Mas há uma história na Bíblia de uma doença que não foi curada. O apóstolo Paulo não foi curado. Ele falou de um espinho na carne. Algumas pessoas imaginam que o seu espinho na carne fosse ah, talvez uma luta espiritual, alguma outra coisa, mas a maioria dos estudiosos acredita que era uma questão que envolvia enfermidade física. Ele pediu a Jesus, ele pediu de novo, ele pediu mais uma vez, e Jesus disse para ele: Paulo, a minha graça basta para você. É tudo o que você precisa. O meu poder opera melhor na fraqueza. E Paulo entendeu isso. E ele disse, contou essa história na sua epístola aos Coríntios,
dizendo assim: Eu pedi ao Senhor, mas ele não me deu. E ele disse que a graça dele era suficiente para mim. É uma maneira diferente da gente ver a enfermidade física, né? Jó lutou com sérios problemas de saúde quando Satanás tocou no seu corpo e trouxe todas aquelas feridas físicas. Mas há uma coisa interessante sobre Jó, diz: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando nós adoecemos fisicamente, precisamos cuidar com nossos lábios, né? Jó não pecou com seus lábios ao ter aquela doença terrível. Bom, quero falar um pouquinho sobre as feridas emocionais. Rejeição. Rejeição pelos outros, rejeição por nós mesmos. Dizem que é a ferida emocional mais profunda. Rejeição causa feridas emocionais. Abandono. Pais que abandonam filhos, filhos que abandonam pais, amigos que abandonam amigos, cônjuges que abandonam cônjuges. Abandono causa feridas emocionais profundas em nós. Humilhação, quando somos humilhados publicamente, quando somos humilhados diante de outras pessoas. Traição, amigos traem, parentes traem, cônjuges traem, colegas de trabalho traem. Traição nos dá uma ferida emocional muito doída. Lembranças de abusos da infância, às vezes da adolescência, e às vezes abusos já na idade adulta. Feridas cruéis que acompanham as pessoas por toda a vida. Isso provoca feridas emocionais na gente, né? Lembranças de abusos da infância, eu falei agora, e mágoas e ressentimentos. Pensamos no que os outros fizeram para nós e agora ficamos ressentidos. Mas a ferida, agora, depois que ficamos ressentidos e magoados, somos nós que perpetuamos essa ferida em nós mesmos. Quando você guarda ressentimento, quando você guarda mágoa, não importa o que a pessoa fez para você. Às vezes nós queremos castigar a pessoa que fez alguma coisa ruim para nós, aí nós pegamos e guardamos mágoa, pensando que estamos atingindo a outra pessoa. Quando você guarda mágoa no seu coração, guarda ressentimento, a outra pessoa não está nem aí para isso. Sabe quem está sofrendo? É você. Então, mágoas e ressentimentos provocam feridas profundas, feridas emocionais profundas. Sobre a questão dessas feridas emocionais, das emoções, Ellen White escreveu um comentário muito interessante sobre as emoções ruins. Ela disse assim que o desgosto, a ansiedade, o descontentamento, o remorso, a culpa, a desconfiança vão consumir nossas forças vitais e vão convidar a decadência e a morte. Precisamos policiar essas emoções, porque suas feridas emocionais podem trazer a morte para você. Por outro lado, na mesma página do livro A Ciência do Bom Viver, nós lemos assim: o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia, o amor promovem a saúde e prolongam a vida. E um espírito contente, animoso, é saúde para o corpo e força para a alma. E eu falei também das feridas espirituais. Então, vimos as feridas físicas, as feridas emocionais e temos as feridas espirituais.
Elas são causadas em nós por culpa, sentimento de culpa ou realmente percepção da culpa. Isso causa feridas espirituais em nós. Decepção com Deus. Há pessoas que ficam decepcionadas com Deus e a ferida vai crescendo, a ferida espiritual. Pecados ainda não confessados provocam feridas espirituais. Negação em conceder o perdão para outras pessoas. E negação para conceder o perdão para nós mesmos. A pessoa que está com uma ferida espiritual, mais difícil para o pastor lidar é aquela pessoa que não se perdoa a si mesmo pelo pecado que cometeu no passado. A gente pede perdão para Deus e a gente não perdoa a nós mesmos, né? A si mesmo. Quando você pede perdão para Deus, você tem que estar disposto a perdoar-se a si mesmo. Tem o famoso perdoo, mas não esqueço. Eu não quero perdoar aquela pessoa. Ao pensamento constante de que coisas ruins que estão acontecendo agora na minha vida são castigo de Deus por algo que eu fiz no passado. Ou o pensamento constante de que a bênção que eu estou pedindo agora e não estou recebendo é porque eu cometi um pecado lá, agora Deus está me castigando por causa daquilo e não está me abençoando do jeito que eu pedi. Bom, o que fazer com as feridas físicas? Ó, daqui para frente eu quero falar de soluções, né? Feridas físicas, o que fazer com elas? Nós estamos falando aqui em relação a Deus, sempre. Você deve sempre fazer o seu check-up de saúde, sempre buscar o conselho de um médico e, se for receitado a você tomar um remédio, deve tomar. Mas nosso relacionamento com Deus com respeito às feridas físicas. Salmo 103, verso 3, diz assim: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Precisamos lembrar que Deus é fonte de cura, sim. Nessa maneira de pensar, eu quero lembrar aqui um texto do apóstolo Tiago. E vou aproveitar aqui e fazer uma observação e dar um conselho a vocês e fazer um alerta que nós ainda carregamos na nossa tradição, aqui no Brasil especialmente. Eu vi mais isso no Brasil do que aí nos Estados Unidos. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 5, ele diz assim para a gente: Algum de vocês está passando por dificuldades? Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Preste atenção agora, né? Porque nós estamos falando de feridas físicas. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a unção. Nós aqui no Brasil trazemos uma tradição do passado e da religião que mais tem pessoas aqui no Brasil, né? Seguidores. Nós olhamos a unção como o último ato que deve ser feito para um doente. Essa ideia é completamente equivocada. Leia de novo, Tiago capítulo 5. Agora eu vou ler só o verso 14. Está alguém doente?
não fala da gravidade da doença, só disse: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Quantas vezes eu fui chamado como pastor para ir a um hospital fazer a unção de uma pessoa que estava no seu último dia de vida. Dá uma tristeza tão grande para o pastor quando uma família pede isso. Eu tenho colegas pastores que tomaram a decisão de não ungir mais pessoas que estão inconscientes. Eu vejo isso como algo que precisa de um equilíbrio, mas eu entendo porque esses pastores tomam essa decisão de não ungir quem está inconsciente, porque esses pastores acreditam no que Tiago escreveu. A unção é para curar. Então, por que não chamou o pastor antes para ungir o enfermo? Por que deixou para a última hora? Há uma herança do passado aqui, religiosa, na cabeça das pessoas, que olham a palavra unção e pensam em extrema unção. Extrema unção é um negócio que não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Extrema unção é usado num contexto religioso aqui, que não da Igreja Adventista, que é para o último momento ajudar aquela alma a ir para o céu. Tá? A gente crê diferente, a Bíblia ensina diferente. Se alguém ficou doente, chame os presbíteros, os líderes da igreja, venham e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Não deixa para pedir ou sugerir a unção para alguém quando já não tem mais esperança nenhuma, está nas últimas horas. Corre chamar alguém para ungir. Para quê? Porque não chamou antes, tá? Isso aqui é um assunto importante para você pensar. Se você ficou aí agora com dúvidas, ore a Deus e leia esse texto de Tiago 5 algumas vezes. Deus vai abrir o seu entendimento para entender isso. Agora, Isaías 33, verso 24 diz: nenhum morador de Sião dirá estou doente. A nossa cura definitiva da enfermidade será dada por Deus. Isaías 35, versos 5 e 6 diz: os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão, os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. E aquela passagem que é a nossa passagem áurea sobre enfermidade física, né? Deus enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque tudo isso já passou. Apocalipse 21, verso 4. Olha, você tem uma questão física, uma ferida física. Deus é a solução para a sua ferida física. Vá a Deus de todo o coração. Lembra como Ezequias orou com todo fervor, toda angústia diante de Deus, e Deus deu para ele mais alguns anos de vida. Se ele não der, o apóstolo Paulo pediu, né? E Jesus disse: Paulo, não vai dar, eu não vou dar essa bênção que você está pedindo, mas a minha graça te basta. E a graça de Jesus foi tão imensa no coração de Paulo que ele viveu o resto da vida dele com aquele problema que ele pediu para Jesus tirar, que não tirou, e ele viveu feliz. E ele contava isso para os outros. A graça de Jesus está em mim. Agora, vamos falar um pouquinho da solução das feridas emocionais. Há uma passagem no profeta Jeremias. Eu acho que alguém gostaria de anotar essa passagem hoje, sabe? Jeremias 30, verso 17, fala sobre rejeição. Olha o que o profeta escreveu, inspirado por Deus.
Farei cicatrizar o seu ferimento, curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Olha que passagem linda essa aqui, Jeremias 30, 17. Deus está falando para Sião, para o seu povo, estão chamando vocês de rejeitado, consideram vocês como aqueles que ninguém se importa. Eu, eu vou curar essa ferida da rejeição. Você está se sentindo rejeitado por alguém? Talvez pelo cônjuge, talvez por alguém da família, talvez por um colega de trabalho, talvez por um grupo de amigos que simplesmente isolou você assim. Deus está dizendo: eu vou cicatrizar esse ferimento da rejeição. Está se sentindo com o coração quebrantado? Salmo 147, verso 3. Ele cura os de coração quebrantado, cuida das suas feridas. Anda acontecendo muita coisa aí na sua vida que tem feito você chorar. Isaías capítulo 30, verso 19. Isaías 30, 19. Ó povo, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Olha só, no meio dessa frase aqui tem a frase mais almejada por alguns de nós: você não vai chorar mais. Tem se sentido abandonado? Abandono é um negócio terrível. Josué, capítulo 1, verso 5. Deus diz assim para Josué: Josué, vai, agora você é o sucessor de Moisés, vai liderar esse povo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. E agora a frase: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Alguém abandonou você? Ele, o Pai lá de cima, nunca vai abandonar você. Alguém rejeitou você? Rejeição é uma outra ferida emocional extremamente dolorida. Mas em Isaías, capítulo 41, versos 8 e 10, você lê assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei da terra, dos confins da terra, dos seus recantos mais distantes eu o chamei. E eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi, não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esses versos aqui de Isaías, eu dificilmente encontro na Bíblia versos com tamanha concentração de palavras que nos ajudam a vencer a rejeição. Ele começa dizendo assim: você, meu servo, meu. Depois, a quem escolhi. Deus escolheu você. Aí fala de Abraão, meu amigo. Deus chama pessoas aqui nesse mundo de amigos.
Eu o chamei dos recantos mais distantes da terra e disse: Você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Amigos, se vocês estão enfrentando a ferida emocional da rejeição, Deus nunca rejeitará você. Agora vamos para a parte final da nossa meditação, falando o que fazer com as feridas espirituais, que são mesmo o que provoca mesmo as feridas espirituais na gente. Tem que ver com nossos pecados, nosso sentimento de culpa, nossa desconfiança de Deus. Ah, eu estou passando por isso porque Deus está me castigando, um negócio que eu fiz 30 anos atrás. Nós temos problemas, sabe, de confiança em Deus. Isso provoca feridas espirituais na gente. Eu tenho algumas gotas aqui de um remedinho para as feridas espirituais. A primeira delas está em Isaías capítulo 1, verso 18. Essa passagem de Isaías é muito especial para todos nós. Ela diz assim: Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Eu sei que todos nós temos um ou os poucos pecados que nós consideramos os piores que nós já cometemos na vida. Nós somos humanos, vivemos nesse mundo, aqui nós passamos nossas lutas, nossas tentações que não são pequenas, nós temos nossas tendências próprias para pecar, há coisas que nós pecamos com mais facilidade, e eu sei, cada um de nós tem uma lembrança de algum pecado lá que, quando lembra, quer virar a cara para o outro lado, porque aquele foi o pior pecado que eu já cometi na vida. Deus está dizendo para todos nós aqui hoje: venham falar comigo. Está passando por um problema de culpa, um problema de peso espiritual, sentimento de falta de perdão, e você acha que nunca mais vai ser perdoado por causa daquele pecado lá? Venha falar comigo, vamos pensar nisso juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O pessoal aí de New England entende bem essa passagem. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus tem solução para as suas feridas espirituais, por pior que elas sejam. Não carregue mais essa lembrança daquele pecado que você cometeu. Vai ser difícil esquecer, mas o sentimento de culpa, o sofrimento pela culpa de ter cometido aquele pecado lá, vem falar com Deus. Ele diz para você: vem aqui conversar comigo, eu vou tornar o seu coração branco como a neve. Há uma passagem muito bonita em Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27, que diz assim: Eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A promessa de Deus, você não está conseguindo obedecer? Vem falar comigo, diz Deus. Eu vou colocar dentro de você o meu espírito e ele vai fazer com que você obedeça.
Ele vai levar você a agir segundo as minhas leis, as minhas ordens. Vou tirar esse coração teimoso que você tem, que às vezes nem você aguenta ele, e vou colocar um coração de carne. Mas a primeira frase que eu li é que fica marcada para gente. Vou colocar água pura sobre vocês, vou aspergir água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Há uma oração que eu já li para vocês aqui outras vezes, mas eu gosto muito dela. Está no livro Parábolas de Jesus, e, se eu não me engano, no Caminho a Cristo também. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem, eu coloco depois no grupo lá. Uma oração diária para fazermos para Deus. Diz assim: ó, Senhor, toma o meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Isso aqui é para você falar para Deus todos os dias. Na minha lista de oração diária, de intercessão, lá no meio tem as orações que eu faço por mim. Essa pequenina oração está lá. Agora, terminando o nosso encontro de hoje, o que fazer com todas as nossas feridas? Físicas, emocionais, espirituais. Então, eu lembro aquele primeiro texto que eu li para vocês, de Jeremias 8, 22, que diz assim: Não há remédio em Gileade? Não há médico ali? Por que não há cura para as feridas do meu povo? Então, essa é a pergunta retórica de Deus, que eu vou dar a resposta direta aqui. Por que a gente não vai para Deus? É por isso. Em Deus há remédio, há cura para todas as nossas feridas, físicas, emocionais, espirituais. Falando um pouquinho mais de Gileade, agora, aí mesmo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 46 agora, verso 11. Suba a Gileade em busca de bálsamo. Ó filha, ó virgem, filha do Egito, você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. Tem que ser aquele lá de Gileade. A gente tem procurado cura para as feridas da gente em muita coisa. Para as feridas físicas, a gente tem inventado alguns remédios que você nunca viu funcionar, mas alguém diz que é bom para isso e você usa e tem problemas, né? Eu faço um parênteses aqui. Vá num médico de verdade e siga suas orientações, tá? Nós temos buscado remédios para nossas feridas emocionais de tantas maneiras estranhas. Sabe? Eu sei que existem profissionais muito bons que ajudam com nossas feridas emocionais. E se ele for um profissional dessa ajuda, um profissional cristão, melhor para você. Mas às vezes a gente sai desembestadamente aí para resolver nossas feridas emocionais, ficamos mais feridos ainda. Nossas feridas espirituais, às vezes a gente toma o remédio errado para consertar nossas feridas espirituais. Deus está dizendo: vem aqui comigo, eu é que tenho remédio para tudo isso. Suba a Gileade em busca do bálsamo de lá. Jeremias 29, 13. Isso aqui é para algumas pessoas que acham que não conseguem chegar para Deus. Jeremias 29, 13 diz assim: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E o verso 14: E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Algumas
algumas verdades aqui nesses dois versículos, 13 e 14. Primeiro, vocês me procurarão e me acharão. Deus está dizendo: quem me procura, acha. Mas ele coloca mais uma verdade junto. Quando me procurarem de todo o coração. Então, a nossa busca por Deus, ela não pode ser uma busca pela metade, uma busca sem muito interesse. Nossa busca por Deus tem que ser uma busca intensa. A primeira coisa da nossa vida é buscar a Deus. Depois, as outras coisas. Nós fazemos o contrário sempre. Eu tenho que primeiro trabalhar para conseguir o dinheiro para resolver isso, para saldar aquela dívida, para comprar a comida. Eu primeiro tenho que fazer uma porção de coisas. Aí no final do dia, cansado, esgotado, acabado, né? Sem energia mental nenhuma mais, agora eu vou fazer uma oraçãozinha para Deus, né? Você não vai achar Deus assim. O texto diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí ele faz uma promessa linda no verso 14: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Ah, o último texto de hoje. Jeremias 30, 17, né? Eu falei de feridas e cura. Feridas espirituais, feridas emocionais, feridas físicas. Jeremias 30, verso 17 diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamo de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. Eu li esse texto agora há pouco, mas a ênfase, quando eu li, estava no assunto de ser rejeitado. Agora, eu li de novo, colocando a ênfase na promessa de Deus. E ele diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Há um hino que acho que eu não vou conseguir colocar agora para vocês aqui, porque tinha que ter combinado antes, sobre isso, mas eu vou colocar no grupo ali do Go Six para você cantar hoje e cantar quando você desejar cantar. O coro do hino está no Inário Adventista, tá? O coro do hino diz assim: leva a Cristo as tuas mágoas. Eu quero substituir aqui por feridas. Vai com ele ter, vai sem mesmo te deter. Leva a Cristo as tuas mágoas, que ele as muda todas em prazer. É um hino antigo, né? Cantava na minha infância, na minha igrejinha lá do Vale do Paraíba, e continuei cantando. Agora, com essa história de deixar o Inário Adventista de lado, a gente perde muito dessas letras lindas e conforto, de esperança, de ânimo. Mas, graças a Deus, na minha casa e na minha igreja cantavam muitos hinos, eu tenho na minha memória vários deles. Quando eu faço um tema aqui, quando eu preparo um, eu lembro de um hino lá e eu estou recomendando esse para vocês. Vou compartilhar no grupo daqui a pouquinho. Se você tem mágoas, se você tem ressentimentos, se você tem feridas, o assunto hoje foi feridas e cura. Se você tem feridas, vá para Cristo, o melhor amigo que você tem. Ele está pronto ali para dar para você as melhores coisas. Então, leva a Cristo as suas feridas. Vai agora mesmo, sem parar. Leva a Cristo as suas feridas, que Ele vai mudar todas elas em alegria. Deus abençoe você.
Que Deus abençoe muito a sua vida no dia de hoje, nessa semana, né? Porque é uma segunda-feira já, segundo dia da semana, como a Roseli disse agora há pouco, bem no comecinho, dia de trabalho hoje, segunda-feira, todo mundo com a mão na massa, né? Temos uma semana de trabalho pela frente, mas que Deus abençoe toda a sua vida também. Não só hoje, não só essa semana, não só esse ano, mas toda a sua vida seja abençoada por Deus. Deus abençoe você. Um dia abençoado para você.